Olá, então hoje vamos fazer uma simulação aqui usando o simulador Virtuoso Cadence, onde vamos construir e simular um inversor CMOS. Para isso, vamos aqui criar uma nova biblioteca em File, New, Library. Vamos dar o nome para essa biblioteca de tutorial. E aí vamos selecionar aqui a tecnologia para essa biblioteca. Aqui vamos usar essa tecnologia GPDK 045. Agora vamos criar uma vista aqui para o nosso inversor. Então, File, New, Salve. Vamos chamar de inversor. Ok. Agora, abriu essa nova janela aqui, onde vamos construir o nosso inversor. Então, primeiro vamos pegar os transistores. Para isso, vamos vir aqui em Create e aí Instance. Ou você pode apenas clicar I no seu teclado, que é um dos atalhos possíveis. Aqui vamos selecionar a biblioteca GPDK e vamos pegar um NMOS. Nesse caso, pegar o NMOS 2V. Aí, Enter. Opa, eu vou pegar ali de novo I. Então, atalho tecla I para eu já alterar os parâmetros dele aqui. Então, NMOS 2V. Aí vamos colocar aqui o comprimento dele, vamos colocar 200 nano e aqui vamos colocar 400 nano. Aí clica em Hide, aí ele vai aparecer aqui. Agora vamos pegar um PMOS. Então aqui PMOS aqui. Também a mesma coisa, 200 nano e 400 nano. Ok? Vamos colocar ele aqui. Como aqui está muito pequeno, para eu ajustar ele na tela, eu posso usar essa ferramenta aqui. Aí, agora ele já ficou ajustado. Se eu quiser movimentar o circuito, basta eu clicar no scroll do mouse e aí eu consigo movimentar para lá e para cá os meus componentes. Então aqui agora nós vamos ligar eles. Então vamos adicionar uma conexão aqui Aqui, eu posso pegar aqui pela barra de tarefas ou só pela tecla W do teclado. Ele já tem o atalho do fio Wire. Então aqui, vamos ver essa conexão. Essa também para a entrada. Aqui para a alimentação. E aqui também. Aqui não podemos nos esquecer de conectar o corpo do transistor. E aqui vamos colocar uma conexão onde nós vamos adicionar os pins, né, de entrada e saída. Aí aqui vamos colocar uma fonte de polarização. Então vamos novamente aqui em Create, Instance, e agora vamos pegar na biblioteca AnalogLib. Então aqui em biblioteca, vamos pegar na AnalogLib, que é onde ficam os componentes ideais. E aqui vamos digitar VCC. Aqui. Vamos dar um Enter e essa fonte vem aqui. Agora a mesma coisa, Create, Instance, e vamos pegar um GND. GND. Enter. E esse GND vai aqui. Agora vamos criar os pins aqui de entrada e saída para o nosso símbolo futuramente. Então aqui podemos criar um pin, esse vai ser de entrada e o nome vai ser pin.
e também vamos criar um de saída. Então, output e o nome out. E vou conectar aqui. Aí também vamos nomear esses nós aqui, que lá futuramente eu vou explicar para vocês o porquê que fizemos isso. Então aqui VCC, exclamação, para determinar um nó global. E aqui embaixo GND. Aqui a janela... Não, deixa eu abrir novamente. Aqui GND, exclamação. E height. Ok. Então aqui, tudo pronto com o nosso esquemático. Vamos criar o símbolo dele. Então vamos ver aqui em Create, Cell View e From Cell View. Então vamos aqui criar um esquemático. Então vamos dar um OK. O pino da esquerda é a entrada e o pino da direita é a saída. OK. Então aqui ele abre essa janelinha para a gente editar a forma, né, desse circuito que a gente acabou de criar. Aqui nós não podemos apagar essas formas em vermelho, mas podemos apagar essa verde. Essa verde é a forma final que nosso circuito vai assumir. Eu vou diminuir um pouquinho esse vermelho aqui. Primeiro eu vou apagar esse verde, aí depois eu diminuo. Então eu vou clicar nesse pedacinho verde e delete. Aí apaguei aqui, vou apagar esse pedacinho e esse aqui também. Ok. Agora eu vou diminuir esse daqui um pouquinho. Deixar mais ou menos assim. E esse aqui para cá também. Ok. Então eu vou pegar essa forma aqui, a linha. Vou desenhar assim. E aqui. E vou colocar uma bolinha aqui do inversor. Então, um pouquinho mais para cá. Aí. Então esse vai ser o símbolo do nosso inversor. Vou aqui dar um check and save. E agora eu vou criar um novo arquivo onde nós vamos usar esse símbolo aqui. Então nessa biblioteca tutorial eu vou criar aqui um inversor test. Então, teste. E aí, ok, uma vista esquemático. Aqui em cima ele já abriu uma nova janela. Agora eu vou pegar esse inversor que eu acabei de criar. Então aqui em Create Instance. E aí eu vou pegar lá naquela nossa biblioteca tutorial. Então aqui tutorial. Eu vou selecionar o inversor. E aí vou dar um Enter. Note que ele já aparece aqui. Aqui eu vou fechar essa janela do inversor aqui, só para não ficar muita coisa aberta. E aí eu fico só com essa do teste. Aí aqui então, vamos selecionar uma fonte. As fontes ficam aqui nessa biblioteca Analoglib. E eu vou pegar uma fonte VDC. Enter. Vamos colocar uma aqui e uma na entrada do inversor. Deixa eu um pouquinho mais para baixo. Ok. Aí aqui nós inserimos novamente aquele VCC. Vamos dar um Enter. Enter. Que vai aqui em cima. E no teclado e um GND.
aqui um GND e Enter. Vamos colocar um GND aqui e um aqui. Agora, o W no teclado para fazer uma conexão. Então, uma aqui, outra aqui, uma aqui e também uma aqui para alimentar o nosso, para a entrada do nosso inversor e aqui um fio também. Então, aqui nós vamos nomear esse nó. Então, VCC, VCC exclamação. Então, deixa eu dar 2 cliques aqui, VCC exclamação, Enter. Agora foi. Aqui embaixo, GND exclamação. Ok? Vou colocar aqui. Por que eu fiz isso? Porque lá dentro do nosso esquemático, eu alimentei os transistores com VCC e GND. Mas dentro desse nosso circuito, nós não podemos deixar fontes de alimentação. Então, essas fontes aqui, como eu coloquei um nome global, elas vão alimentar aqueles nós que nós determinamos dentro do esquemático. E agora vamos colocar aqui nessa fonte, vamos colocar aqui a tensão dela. Vamos colocar a tensão dela aqui, Vin. Uma variável, né, que depois nós podemos mudar. E aqui, botão direito do mouse, propriedades, tensão DC, VDD, Enter. Ok? Agora vamos nomear aqui como tensão de entrada e aqui como tensão de saída. Então, Vin, aqui, e Vout, aqui. Aqui, só para mostrar aquilo que eu falei do nó global. Então, aqui eu dou 2 cliques no meu símbolo. E aí, eu dou um OK aqui. Aí, ele abre lá dentro do nosso símbolo. Então, esses pontos aqui, eles vão ser alimentados lá pelaquela fonte que nós colocamos. Para voltar lá para o símbolo, basta clicar nessa setinha para cima e nós voltamos. Então, agora vamos fazer a simulação. Caso você queira, o simulador ele dá um probleminha quando você deixa, dá um aviso quando você deixa aqui em aberto. Tem um componente aqui que nós podemos pegar dessa biblioteca, aqui da biblioteca Basic, um componente chamado no.com, sem conexão. Então, Enter e você coloca ele aqui. Agora vamos abrir uma vista para a simulação. Nesse caso, uma vista maestro. Então, AD Explorer, Create New View e OK. Então, vamos criar uma vista maestro, que é a vista para simulações. Então, aqui já abriu. Aqui você pode mudar a temperatura, eu vou manter em 27. E vamos adicionar as variáveis no nosso circuito. Então, aqui, click join. Aqui, as variáveis, né? Variables, copy from cell view. E aí ele copia aquelas variáveis que nós definimos. Aqui vamos usar VDD como 1.6, Enter. E Vin vamos inicializar como 0. Aí vamos adicionar uma análise.
Nesse caso, uma análise DC, design variable, que eu vou puxar um pouquinho para cima. Então, a variável será vin, ela vai começar em 0 e vai terminar começando de 0 e parando em VDD. A sintaxe que nós usamos aqui é var, e aí a variável onde vamos terminar, no caso VDD. E compasso aqui linear, né? Compasso de 1.000. Ok. Pronto, e agora vamos adicionar as variáveis que nós queremos analisar. Então aqui output, to be plotted, select on design. Aqui vamos analisar essa tensão e essa aqui também, e também a corrente no dreno do NMOS. Então nós vamos entrar aqui, 2 cliques, no esquemático do inversor. Aqui ele acaba selecionando a corrente na entrada e na saída, mas isso aqui a gente pode apagar depois. Então, 2 cliques. Ok. E queremos essa corrente no dreno do NMOS. Então, eu vou clicar nesse quadradinho vermelho. Quando aparece o círculo, ele já está selecionado. Voltamos lá para cima, nessa setinha. E agora vamos plotar essa tensão e essa tensão. Aqui eu dou ESC no teclado e também um check and save. Agora voltamos para a vista maestro. Aqui no output setup vamos deletar essa corrente na saída e essa corrente na entrada. Ok? Agora simulation netlist analysis. Aqui ele abre essa janelinha para a gente ver o passo da simulação e todas as simulações que ele faz, e essa janela gráfica. Aqui nós podemos ver em verde a tensão na saída, em amarelo tensão na entrada e em vermelho a corrente. Aqui temos o nosso eixo de corrente, tensão e a tensão na entrada. Caso eu queira separar esses gráficos, eu tenho essa opção aqui que separa os gráficos. Basta eu clicar aqui e eu tenho um gráfico para cada uma das, no caso, corrente e tensões. Caso eu não queira visualizar, caso eu queira voltar para todos eles juntos aqui, né, nessa opção ao lado, e caso eu queira omitir a corrente, por exemplo, basta eu clicar aqui e aí a corrente desaparece. Caso eu queira mudar o nome do gráfico, por exemplo, eu quero ver em volts, basta eu vir aqui, dá 2 cliques, aí eu tiro essa opção por default e aí eu escrevo aqui VIN em volts e aí eu dou um OK. Aí ele já aparece aqui. Aqui nós queremos que o nosso inversor, nós queremos aqui quando a tensão na entrada é igual a 0 volt, a tensão na saída seja 1.6, e quando a tensão na entrada é 1.6, a saída seja 0, ou seja, o comportamento do inversor. Mas também precisamos que quando VIN igual a 0.8, Vout igual a VIN, no caso, Vout igual a 0.8. Vamos colocar um marcador aqui. Vamos colocar um vertical aqui na posição 0.8. E OK. Então aqui. Quando VIN igual a 0.8, Vout igual a 0.4. Uma forma que nós temos de jogar essa curva da essa verde mais para a direita é alterando o W do PMOS. Então, nós vamos ver uma simulação paramétrica onde variamos o W do PMOS, o que permite que a gente jogue essa curva mais para a direita e tenhamos aquele Vout igual a VIN. Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar esse aqui também.
Aí a gente vem aqui no nosso esquemático. Aí 2 cliques. Ok. Aí vamos variar esse W aqui de 400. Aí vou clicar aqui com o botão direito. Que propriedades. E aqui vamos colocar ele variável. Então aqui eu vou colocar WPMOS. Aqui embaixo também. Opa. WPMOS. E Enter. Ok. Então vou dar aqui um check and save. E vamos para cima. Aqui um check and save também. E vamos para a nossa vista maestro. Aqui então vamos adicionar essa nova variável. Então variables copy from cell view. E aí WPMOS. O WPMOS nós não podemos começar ele em 0. Então vamos colocar um valor, aquele mesmo valor de 400 nano. E aí Enter. Aqui, quando você dá 2 cliques, tem essa opçãozinha, onde nós podemos fazer uma variação desse WPMOS. Então, vamos fazer uma variação desse tipo from to, onde escolhemos um início e um final. Aqui vamos colocar linear. Vamos colocar de 100 nano até 1 micro. E aí vamos colocar um passo aqui de 100 nano. Então ele começa em 100 nano, faz 200, 300 até 1000 nano ou 1 micro. Aí aqui, ok. E Enter. Então vamos simular novamente. Simulation, netlist and run. Ó, e perceba que ele vai fazer simulações para vários valores de W. Aqui ele demora um pouquinho, mas assim que terminar, ele abre aquela janelinha gráfica. Então aqui ele já abriu a janela. Aqui eu não estou interessado nessa corrente por enquanto. Então vou tirar ela aqui. Então vamos colocar aqui um marcador. Aqui vamos colocar o marcador vertical e aí em 0.8. Ok? Aqui está o marcador. Vamos dar um zoom aqui nessa lupinha com mais. Ele dá um zoom. Mais um pouco. Mais um pouco. E aqui a gente já vê que a curva, quando vem igual a 0.8, a curva que melhor se aproxima é essa num tom amarelinho aqui, né, meio bege, que é para WPMOS igual a 500 nano. Então é o valor que nós vamos usar. Caso o ponto não estivesse exatamente em cima da curva, por exemplo, ele caísse entre o rosa e o vermelho, aí nós refinaríamos o nosso intervalo. Então eu faria por exemplo, aqui o rosa é 700 até 800. Então eu começaria a minha análise não mais de 100 até 1000, e sim de 700 até 800, até encontrar o melhor ponto. Lembrando que essa tecnologia ela tem uma resolução de 5 nano, então você não consegue usar valores menores que 5 nano. Então vamos voltar para o nosso esquemático, fechar a janela aqui. E alterar o valor lá dentro do W do PMOS. Então, ok. Opa, aqui,
botão direito ou atalho Q. E aqui 500 nano. Opa, aqui não. Show. Aqui 500 nano. Certo? Então, ok. Agora vamos dar um check and save. Subir aqui. Check and save também. Maestro. Podemos deletar essa variável PMOS. Então, botão direito, delete variable e vamos fazer uma nova simulação. Netlist and run. Então, aqui nós temos que quando o vout, quando vem igual a 0.8, o vout aproximadamente igual a vem. Posso até colocar um marcador aqui, marcador vertical 0.8. Ok. Então aqui nós vemos quando vem igual a 0.8, vout igual a 0.795. Então agora vamos para a simulação transiente. Nós vamos adicionar aqui uma fonte geradora de pulso quadrado. Então, fechando aqui a aba dos gráficos, vamos voltar para o esquemático. Então, aqui vamos trocar essa fonte e vamos adicionar um capacitor aqui. Então, aí aqui vamos pegar a biblioteca na loglib e vamos pegar uma fonte vpulse. Aí, colocamos aqui. Opa, atalho W, terminar essa conexão aqui. Ok. Agora vamos ajustar as propriedades dela. Opa, aqui, atalho Q. Então vamos colocar. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Vamos colocar aqui de. Sem tensão DC, né? Vamos colocar aqui de 0 a VDD. O período será o inverso da frequência que nós vamos definir para a nossa simulação. Então, vou colocar 1 sobre frec in. Aí, o tempo de descida e de subida, nós vamos colocar um tempo bem pequeno, para que ela suba e desça muito rapidamente. Então, forme uma onda quadrada praticamente ideal. Então é isso. Vamos dar um OK aqui. Aí vamos adicionar o capacitor aqui. Então, aí vamos adicionar um capacitor ideal. Enter. Aqui. Deixa eu só centralizar. Vamos usar um capacitor de 1 picofarad mesmo. E novamente vamos pegar um GND para esse capacitor. Enter. Colocando aqui e W para fazer a conexão. Então vamos conferir se está tudo certo. Capacitor aqui. A nossa nova fonte. Parece que essa conexão não ficou muito boa. Vou dar um delete aqui e vou refazer. Então daqui até aqui. Ok. Certinho. Agora vamos dar um check and save. Vamos voltar para nossa vista maestro.
vamos importar as variáveis aqui novamente, porque nós não temos mais... Aliás, nós temos essa nova variável frec_in, né? E aqui, se eu não me engano, a gente pode apagar esse vin, porque a gente não usa mais ele. Então, vamos apagar. Botão direito, delete. E aqui, frec_in, nós vamos usar 1 mega. Enter. Ok. Agora a nossa simulação não é mais DC, então botão direito, vamos deletar essa simulação. E vamos colocar uma simulação do tipo transiente e queremos 4 períodos do sinal. Então, 4, e aí, sobre a variável frec_in. E ok. E agora vamos simular. Vamos simular as mesmas formas de ondas, então só simulation netlist run. Então aqui temos as formas de onda para 1 MHz. Deixa eu separar as curvas aqui. Então temos aqui a tensão de entrada. Quando ela está no máximo, na saída temos o mínimo. E quando ela está no mínimo, temos na saída o máximo. Exatamente como queríamos que nosso inversor funcionasse. Aqui nós vemos alguns picos de corrente aqui, tanto na carga quanto na descarga do capacitor. Então agora vamos ver o que acontece quando nós aumentamos a frequência desse sinal. Então voltamos lá para a nossa vista maestro e vamos mudar frec_in para 20 MHz. Enter. Então vamos simular novamente. Simulation, netlist and run. Então aqui estão as curvas. Separar elas novamente. E agora perceba que a tensão na saída, ela mal consegue se manter estável, que nem aquela onda quadrada que nós tínhamos anteriormente. Isso porque a frequência da onda ela é tão alta que o capacitor não tem tempo suficiente para se carregar. Então ele mal se descarrega, já carrega novamente e descarrega. Então nós vemos esse efeito aqui na saída. Então esse foi o tutorial sobre o uso do Virtuoso Cadence para a simulação de um inversor CMOS utilizando a biblioteca GPDK 045. Espero que tenham aproveitado.